Olá, estamos aqui, no Pedagogia Ativa para darmos início a alguns episódios que trataremos do desenvolvimento da linguagem, da aquisição da linguagem oral e escrita. Neste primeiro episódio, nós já damos boa noite aqui às acadêmicas do terceiro período, do P3 de Pedagogia, a acadêmica Adriele Vieira, a acadêmica Joana Dark Alexandre, sejam bem-vindas. Este nosso primeiro episódio é uma estratégia metodológica do componente curricular práticas da linguagem oral e escrita. A disciplina vem discutindo temas acerca da escrita, da oralidade, esses gêneros que realmente estão muito presentes no desenvolvimento humano e nas práticas da linguagem na sala de aula. Este primeiro episódio tem o objetivo de discutir os estudos acerca da aquisição da linguagem, enfatizando as teorias do inatismo e da aquisição da linguagem escrita, sob a perspectiva de Emília Ferreiro, de Piaget, como também de Chomsky. Então, para dar início a essa nossa conversa, a esse bate-papo agradável, nós queremos convidar a acadêmica Adriele Vieira para nos trazer, assim, informações, conhecimentos enriquecedores destes estudos. É com você, Adriele, fique à vontade, boa noite. Boa noite, Brim, boa noite aos que estão em casa. A gente vai começar falando sobre a aquisição da linguagem oral e escrita, E para os que estão em casa, eu vou explicar um pouquinho o que seria. A aquisição da linguagem oral e escrita é um processo que acontece no desenvolvimento da criança. É ali onde a criança vai desenvolver desde quando ela entrou na creche, na escola, até mesmo antes dela nascer, do ventre da mãe, A linguagem oral é adquirida naturalmente, sem a necessidade de aprendizagem formal. Como eu falei, ela desenvolve até antes do nascer. Ali onde a mãe já está falando com ela no ventre e ela vem adquirindo já essa fala oral, assim, E também a escrita, que é adquirida a partir do contato com os sinais gráficos. É ali onde a criança vai desenvolver sua escrita a partir do momento que ela vai entrar na escola. Bom, a gente vai falar também da teoria de Emília Ferreiro e Anna Teberoski, que elas buscam entender como as crianças constroem hipóteses sobre a escrita. Elas explicam também que as crianças, no início do mundo letrado, mesmo ainda sem compreender o sistema alfabético, elas já entram na escola sabendo. Como eu venho falando, desde de novinho que elas estão em casa com as mães, elas já vêm sabendo desse mundo, Então, elas já entram no mundo do letrado já adquirindo essa... desenvolvendo, essa aquisição. E elas pesquisaram muito e foram inspiradas no desvendamento das causas que impediram as crianças de ler e escrever. Para a autora, esse problema que era consequência do erro da escola, em apostar em alfabetizações mecânicas e consequências do erro. Essas escolas que elas pesquisaram muito, que os erros das escolas é que elas querem que as crianças sejam, vamos supor, um robô. Elas querem que as crianças já cheguem aprendendo tudo e é isso, Ela afirma que as crianças desfavorecidas financeiramente e socialmente que não teriam muito contato com o mundo letrado, são mais prejudicadas com a desigualdade social. Essas crianças mais simples, que não têm
como é que eu digo, assim, financeiramente, né? Elas são mais prejudicadas do que as outras, porque, como eu digo, muitas crianças entram no reforço e vão desenvolvendo mais habilidades, né? E as outras nem tanto. Então, elas ficam um pouco mais para trás. E é isso, Bruno. Também, Adriele, você nos trouxe, com certeza, as fases, né? As fases dessa aquisição da aprendizagem que estas pesquisadoras, essas estudiosas, cientistas da linguagem, através da psicogênese e da língua escrita, elas nos apresentaram algumas fases que são fundamentais. Você, colega professor, você, colega da pedagogia, de letras, você que está em sala de aula, você, mãe, tia que está em casa, é muito importante que tenha conhecimento acerca dessas linguagens, da aquisição dessas linguagens. Porque, às vezes, a gente quer exigir de uma criança que tem 4 anos um determinado conhecimento sobre a escrita. E aí, por a gente desconhecer, né, os estudos, nós, às vezes, de contribuir para a criança adquirir essa linguagem, nós podemos prejudicá-la. Então, a questão de trabalhar o ensino, né? O ensino, as práticas dessas linguagens oral e escrita, é importante que você tenha a formação específica, tenha estudo para isso. Adriele, você poderia nos dizer, não é, como Emília Ferreiro, como Ana Teberoski mostraram essas fases? Bom, um desse desenvolvimento que elas tiveram, né, que elas acharam, é que, tipo, a comunicação não verbal foi uma delas, né? Como eu falei aqui, muito cedo, as crianças já vêm do ventre da mãe com esse desenvolvimento, né? A mãe e o bebê já tem esse diálogo, mesmo o bebê no ventre já, e acaba que quando a criança nasce, ela já conhece até mesmo a voz da mãe. Então, essa é a comunicação não verbal que acontece entre a mãe e o bebê. Também temos a produção de som, que é ali onde a criança vai começar a adquirir alguns sons, né? Fonemas. São aqueles que são produzidos com os lábios. Elas vão começar com pequenas sílabas, né? As mais pequenas, depois vão começar com fonemas mais complicados, que ali já vai ser numa idade mais avançada para elas. Também temos a estrutura das sílabas, né? Que é onde as crianças vão começar a formar palavras, frases, e também a estrutura da frase, que é ali onde a criança já vai conseguir formar uma frase que as pessoas consigam entender. Porque até no momento elas conseguem falar, mas vamos supor que só a mãe consegue entender, né? Muitas das vezes a criança está pedindo alguma coisa e ninguém entende, mas a mãe sabe o que é, porque ele já tem essa conexão entre eles. E também o diálogo, que até atingir uma capacidade de estabelecer um diálogo com alguém, a criança só fala algumas coisas, balbucionar, né? Que é como eu falei, só a mãe que entende, às vezes nem entende. E é a partir daí que elas vão começar a ter um diálogo, uma conversa com algum adulto. E o outro desenvolvimento é as brincadeiras, né? Que é a partir de uma certa idade, elas vão começar a brincar, a desenvolver a imaginação. Elas vão começar a brincar com jogos de imitação. E essas são as fases de Ana Ferreiro, não, Ana Teberoski e Emília Ferreiro. Muito bem. Mais adiante nós nos aprofundaremos, não é, nessas fases. Estas estudiosas, elas tiveram elas também compartilharam os estudos de Piaget. Em outro momento, em outro episódio, nós veremos com mais profundidade. E só ressaltando que aqui é uma estratégia metodológica do componente curricular Práticas da Linguagem Oral,
né? Para que realmente você que está em casa, colega professor, tenha interesse, né, se aprofunde nessa aquisição e desenvolvimento da linguagem com as crianças. Então, para dar continuidade a este nosso bate-papo, nós queremos chamar agora para a nossa conversa Chomsky, Noam Chomsky, com a sua concepção, né, que contribuiu muito para a aquisição da linguagem. Está com Joana Dark, que é acadêmica do P3, do componente curricular Práticas da Linguagem Oral e Escrita, do curso de Pedagogia do Unifip. Fica à vontade, Joana. Boa noite. Joana, com esse sorriso largo, vai nos trazer aí alguns conhecimentos dos estudos de Noam Chomsky. Boa noite, Bri. Boa noite, minha colega Adriele. E eu lá para em que horário vão assistir a gente. E Noam Chomsky, ele foi considerado o pai da linguística. Ele é filósofo, linguístico, sociólogo, cientista cognitivo e ativista político. Chomsky nasceu em 7 de dezembro de 1928, nos Estados Unidos. Ele é filho de pais judeus que emigraram para os Estados Unidos e foi onde ele teve o primeiro contato com a linguagem, foi com os pais. O pai estudava a língua hebraica e foi onde tudo começou. Hoje ele tem 97 anos e ainda está ativo. E ele desenvolveu a teoria nativista do desenvolvimento da linguagem. A teoria de Chomsky defende que a ideia e que dos seres humanos nascem com a capacidade inata de aprender para adquirir a linguagem. Ele argumenta que essa habilidade não é aprendida apenas por exposição do ambiente, mas guiada por uma estrutura mental pré-existente, onde ele chamou de gramática universal, com a sigla GU. Onde, segundo Chomsky, as crianças elas são capazes de aprender a língua rapidamente e facilmente, mesmo que seja em lugares imperfeitos, com estímulos limitados. O que indica que a linguagem não é simplesmente um comportamento aprendido, como acreditavam os behavioristas, mas sim um traço biológico do ser humano que envolve fatores biológicos, cognitivos e sociais. Muito bem, Joana. Não é a teoria inatista ou gerativista contribuiu demais, não é, para a gente entender todos esses estudos da aquisição da linguagem, né? Você tem uma criança, tem um bebê, e ela, de repente, tem uma prática discursiva, ela tem uma comunicação, né, muito bem expressiva. Então, Chomsky, ele explica que nós já nascemos, não é, Joana? Com isso. Essa gramática, nós já temos esses saberes internos. Então, não é à toa que, às vezes, as crianças, a gente se sente surpreendida porque desconhece determinados estudos. Não é verdade? Não é verdade. Mas a criança, né, lá na infância, segundo esse estudioso da linguagem, ele nos diz que nós já nascemos, né, com essa gramática interna. E daí, depois vai desenvolvendo. Então, é muito importante nós entendermos todos esses avanços, esses estudos da linguagem, porque essa aquisição depende de muitos aparatos, né? Não só, como o Adriele falou e Joana, não só cognitivista, não só inatista, mas neurobiológico social, né? Não são estudos breves que nós chegaremos à análise de cada criança, não é? Porque cada criança está na sua modalidade de aprendizagem, na sua modalidade de aquisição. Então, é preciso que a gente entenda em que modalidade esta criança está para que a gente aplique determinados, não é,
conhecimentos sintéticos ou analíticos, segundo diz Emília Ferreiro na Psicogênese da Língua Escrita. Então, nós queremos agradecer a Joana, queremos agradecer a Adriele pelas contribuições, né, desse primeiro episódio sobre a aquisição da linguagem escrita, sobre a perspectiva de Emília Ferreiro, de Ana Teberoski e também o estudo da linguagem inatista ou gerativista, sob o conhecimento de Noam Chomsky. Muito obrigada, foi uma imensa satisfação tê-las aqui para a gente conversar, bater esse papo muito agradável. Muito obrigada e nos aguardem no segundo episódio da Pedagogia Ativa do Unifip, no componente curricular Práticas da Linguagem Oral e Escrita, sob a orientação da professora Socorro Lucena, esta que vos fala. Muito obrigada. Muito obrigada também. Obrigada a todos.